Crescer e liderar, esse é o nosso lema. Com fé no coração e a força em cada tema. Fernanda na voz, ensinando a lutar. Na vida a meta é sempre melhorar. Você está ouvindo o podcast sobre liderança, produzido em parceria com a Universidade Federal Fluminense. Fala, líder! Eu sou Fernanda Gonçalves, administradora, pós-graduada em Recursos Humanos, treinadora comportamental pelo IFT. Crescer e liderar, esse é o nosso lema. Com fé no coração e a força em cada tema. Fernanda na voz, ensinando a lutar. Te convido a acessar o meu site, fernandagonçalves.com, o meu Instagram, eu.fernandagonçalves, e a maratonar todos os episódios desse podcast. E no episódio de hoje falaremos sobre sua equipe versus seu jardim. Seja perseverante, pois o sucesso nasce na mente, no agir. Com esforço conjunto você vai conseguir. Seja muito bem-vinda, bem-vindo a mais esse episódio do nosso podcast sobre liderança. Já pega aí a sua garrafa de água, a sua xícara de chá ou de café, quem sabe a sua taça de vinho, para a gente bater mais esse dedo de prosa nessa semana. Vamos trazer essa analogia do jardim e questionar a visão de como a sua liderança ou de quem você conhece tem sido exercida. Quero começar com uma pergunta. Quando você pensa na sua equipe, qual imagem vem à sua mente? A de uma máquina com engrenagens que você ajusta, onde você aperta um botão e espera um resultado possível? Ou a de um jardim, um ecossistema vivo que precisa de cuidado constante para florescer? Me conta aí. Por muito tempo, o senso comum nos ensinou a ver a liderança como a de um engenheiro mecânico. Contratamos a peça certa, que é o talento. Colocamos na máquina, que é a equipe, e esperamos que ela produza. Mas hoje, vamos defender uma visão muito mais poderosa e realista, a do líder jardineiro. Existe uma ilusão perigosa no mundo corporativo, a da contratação mágica. O líder acredita que ao encontrar aquele profissional, entre aspas, perfeito, com um currículo brilhante, que seus problemas acabaram. Ele planta a semente e vai embora, esperando encontrar uma árvore frondosa dali a alguns meses. Provavelmente depois da experiência. O que acontece na prática? A empresa se torna um cemitério de talentos. Profissionais incríveis que chegam cheios de potencial, mas murcham e morrem por falta de cuidado. Eles são plantados em um solo ruim, não recebem água, nutrientes ou a luz do sol. Um líder que planta e abandona cria um ambiente onde o potencial é desperdiçado. A semente mais promissora, ela não germina em um solo rochoso. A frustração cresce como uma erva daninha. O profissional se sente negligenciado e começa, obviamente, a procurar outros jardins, outras empresas. O líder vive culpando as sementes. Ele diz: fulano não performou, ciclano não tinha o fit cultural, sem nunca olhar para si mesmo e se perguntar: será que eu, como jardineiro, fiz a minha parte? A verdade é que não existem sementes ruins, apenas jardineiros negligentes. E aí, você concorda? Depois envia aí a sua mensagem para o nosso WhatsApp, DDD 22 99 222 1003. Então, como ser um bom jardineiro para a sua equipe? Não é complexo, mas exige presença e intenção. Intencionalidade, gente, foi uma palavra que eu usei muito ano passado e provavelmente vou usar muito esse ano, que para mim é uma palavra que entrou no meu vocabulário e veio para ficar e que ela faz muito sentido. E presença também.
ela tem sido muito importante. A gente vive num mundo em que tudo vem para distrair a gente, em que a gente tem que fazer 10.000 coisas ao mesmo tempo, ou a gente está fazendo uma coisa pensando já na próxima que tem que fazer. E aí a gente acaba não tendo o quê? Presença. Quando a gente vê aquele colaborador falou algo e a gente não captou, ou a gente perdeu, sei lá, uma cena, ou a gente perdeu o fato de dar um bom dia, um boa tarde, um boa noite. A gente se perde nas nossas conexões por falta de presença. Sabe, é importante a gente pensar no ano que está começando, né, em como que a gente vai trabalhar a nossa presença mesmo. E o que que tem feito a gente distrair, o que que tem feito a gente se distrair e como que a gente vai buscar, eliminar essa distração e ficar mais presente mesmo. Aqui eu vou trazer para vocês 5 ferramentas, que são essenciais para a gente trabalhar presença e intenção, para olhar a nossa equipe, né, como um jardim. Primeiro, cuidar do solo, que é a cultura nesse caso. O solo é a base de tudo, é a cultura da sua equipe, é um ambiente seguro onde as pessoas podem errar sem medo de punição. É um lugar de respeito e colaboração. Antes de qualquer outra coisa, a sua função é garantir que o solo seja fértil. Isso significa remover as pedras da fofoca, por exemplo, do desrespeito, por exemplo, e do medo também. A gente entender que ainda, gente, existem muitos líderes que querem liderar pelo medo. Infelizmente, que lideram ameaçando. Se você não fizer isso, eu posso levar essa informação, por exemplo, para o meu RH. E as pessoas começam, dependendo, né, da história de vida delas, elas começam a ficar coagidas e achar que elas não podem falar, por exemplo, com o RH, que elas não podem ir a uma outra pessoa para levar a situação. E esse líder acha que ele está liderando, que está fazendo o melhor, e não está. Então, olhar para isso é muito importante. Querer trazer cada vez mais respeito entre a equipe, os colaboradores e, claro, os clientes da empresa. Eliminar a fofoca, gente. A fofoca é uma coisa que corrói, destrói, acaba com qualquer tipo de relacionamento, seja pessoal, profissional. E a gente precisa, nesse momento, quando a gente pode, né, perceber esse conteúdo, que inclusive pode ser fake, a fofoca, né? Porque cada um que conta ainda inventa um ponto, traz uma outra história, uma outra versão, e a coisa vai ficando cada vez pior. A gente entender que será que eu preciso passar isso para frente? E outra coisa, se as pessoas vêm sempre te trazer as questões como uma fofoca, como é que você vai se posicionar a partir disso? Porque você está fazendo parte disso, né? Você está recebendo, você pode não passar, mas você está ali ouvindo. Como é que você pode, de uma forma educada, respeitosa, né, cortar esse tipo de, de pedra que a gente está trazendo aqui para o nosso jardim? Então, dizer educadamente, respeitosamente: olha, eu entendo o que você está falando, mas eu acredito que a melhor coisa a se fazer é você falar diretamente com a pessoa. E não ficar falando dela quando ela não pode contra-argumentar, quando ela não pode debater. Isso não vai funcionar, isso só vai piorar a situação. Então, assim, eu acho que a melhor coisa que você possa fazer, fulano, é conversar com essa pessoa sobre esse assunto. E não ficar falando com terceiros, porque realmente, né, vai ficar cada vez pior. E muitas vezes a gente tem esse medo de se posicionar, esse medo de falar o que a gente pensa, porque vai desagradar o outro, porque o outro vai dizer que a gente está mudando. Nossa, você está mudada esse ano, hein? O que que aconteceu? Você adorava as fofocas, pedia até para eu contar, mas, gente, a gente muda, a gente melhora.
Então, não é porque o teu passado te condena que você vai ficar nessa situação a vida toda, pô, vamos evoluir. Então, eu acredito muito, tá, que esse ano, por exemplo, é um ano que pede posicionamento do que a gente quer, das iniciativas, do que a gente quer criar para nossa vida. Bom, segunda ferramenta, regar. Reconhecimento e feedback contínuo. Nós ainda continuamos falhando em reconhecimento. Então, é aquela história, fez, né? Tipo, fez, então tá, é seu trabalho fazer. Bem feito. Mas o que é sua obrigação? E não dar o feedback. Ah, depois eu falo, agora não é um bom momento, ah, deixa isso passar. Aí quando vê, já perdeu muito tempo e não vai voltar ao assunto. Então, a água é a atenção que você dá. É o reconhecimento imediato por um bom trabalho. Vamos voltando à analogia do jardim, né, gente? É o feedback constante em pequenas doses que corrige a rota. Como já falamos aqui, não é o balde de água só da avaliação anual, mas a regra diária que você vai fazer no seu jardim. Então você precisa se perguntar: quem da minha equipe eu reguei hoje com um elogio sincero ou um feedback construtivo? Eu não sei quantos colaboradores você tem e deixa eu te falar uma coisa. Acho que esse exercício é super importante a gente pensar, não só como líder, mas mesmo que eu não tenha uma equipe, que eu seja, né, o líder, mas se eu estou dentro de uma equipe, se eu trabalho com pessoas, se a gente começar a pensar, poxa, hoje eu vou elogiar fulano, amanhã eu vou pensar em elogiar outra pessoa, e a gente começar a trabalhar isso na gente, com certeza, a gente também vai começar a receber mais feedbacks. Então, gente, a gente precisa ter essa coragem de fazer esse elogio sincero e de fazer um feedback construtivo sempre que necessário. Então, muitas vezes, o líder não faz porque ele não quer ser rejeitado, porque ele quer agradar a equipe o tempo todo. E, gente, quem agrada todo mundo o tempo todo se desagrada o tempo inteiro. Preste atenção nisso, tá? Isso é muito importante. Terceira ferramenta, adubar. Então, desenvolvimento e recursos. O adubo são os nutrientes, são os treinamentos, os desafios, as ferramentas e os recursos que você oferece para que a sua equipe cresça mais forte. Um bom jardineiro não economiza no adubo. Ele pergunta: o que você precisa para fazer seu trabalho melhor? Qual habilidade você quer desenvolver esse ano? Ele investe no crescimento de cada planta. E outra coisa importante, né? Ele também tem que procurar o seu próprio crescimento e desenvolvimento. E eu sempre falo muito disso aqui nos episódios, né? A gente precisa ser exemplo. Exemplo arrasta. Então, às vezes, a gente fica muito só na fala e a gente precisa entender e olhar se a gente está sendo exemplo do que estamos falando. E entender que treinamento, gente, eu que trabalho com treinamento não é uma coisa que você faz uma vez na vida, vou melhorar. Não é uma coisa que você faz uma vez no ano na empresa e pronto. Em 2027 a gente pensa no próximo treinamento. Não, a gente precisa pensar em um desenvolvimento contínuo. Porque essa questão de faço uma vez e acabou, o que acontece? Isso desestimula. Parece que a empresa está querendo dar um cala a boca, tá? Toma aqui. Para não falar que eu nunca dei treinamento, toma esse treinamento. Engole esse treinamento. Participa desse treinamento, que eu não sei quando que vai ter outro, hein? Então a gente precisa pensar assim em desenvolvimento contínuo, tá? Eu super acho importante. E além de ser importante, ele dá muito mais resultado quando você tem um desenvolvimento contínuo. Não é só uma palestra, não é só um treinamento. Vamos pensar sobre isso, líderes. Vamos trazer essa cultura do desenvolvimento, do treinamento para dentro da nossa empresa. Vocês precisam falar sobre isso com a diretoria, tá?
Quarta ferramenta, podar. Resolver problemas e conflitos. Essa é a parte difícil, né? Podar é remover o que está atrapalhando o crescimento do seu jardim. É ter aquela conversa difícil com um membro da equipe que está com um comportamento tóxico ou inadequado. É eliminar um processo burocrático que está matando a produtividade. Aquela história, mas sempre foi feito assim. Por que que vamos mudar, né? Um líder que não poda permite que as ervas daninhas tomem conta do seu jardim inteiro. Então, essa ferramenta também é incrível, né? A gente precisa parar para resolver problemas e conflitos, não é fingir que nada está acontecendo e seguir a vida. Quinta ferramenta, garantir a luz do sol, que é propósito e clareza. A luz do sol é o porquê, é a clareza da visão, a direção. Sua equipe sabe para onde você está indo, para onde a empresa quer ir. Eles entendem como o trabalho deles contribui para um objetivo maior. Sem a luz do propósito, mesmo o jardim mais bem cuidado não floresce. Sua função é ser o sol, iluminando o caminho e energizando a equipe com um propósito claro. Isso é muito interessante. E propósito, gente, traz felicidade. A gente, algum tempo atrás, a gente ainda fala bastante, né, sobre felicidade no trabalho. E é importante a gente entender que para eu ser feliz no meu trabalho, eu preciso ter propósito. Se eu não enxergo propósito no que eu faço, dificilmente eu serei uma pessoa feliz. Então é muito importante que o líder traga esse propósito, mostre como é importante o que a pessoa faz. Porque às vezes ela mesma não enxerga o quanto é importante o que ela entrega dentro da empresa. E vamos falar do nosso minuto do dilema, né? Tá preparado? Você tem na sua equipe o Carlos, um profissional com um potencial técnico enorme, uma semente rara. No entanto, ele está claramente desmotivado, com a performance caindo e uma atitude apática, apagado. Você sabe que recuperá-lo exigirá um investimento de tempo e energia imenso da sua parte, com conversas semanais e acompanhamento bem próximo. O que você faz? Letra A. Você decide que não tem tempo para recuperar uma planta que está murchando e inicia um processo para substituí-lo, buscando uma nova semente que já venha pronta para performar. Ou letra B. Você assume o papel do jardineiro, chama o Carlos para uma conversa honesta, tenta entender a raiz da desmotivação e se compromete a investir seu tempo e energia para adubar e regar esse talento, acreditando no potencial dele. Desistir da planta ou investir no seu cultivo? Manda essa resposta para a gente lá no nosso número WhatsApp DDD 22 99 222 1003. Líderes, a verdade amorosa de hoje é que não somos engenheiros de máquinas, somos cultivadores de jardins humanos. É um trabalho que exige paciência, presença e uma fé genuína no potencial de cada pessoa. Para essa semana, eu quero deixar uma reflexão. Olhe para o seu jardim. Qual planta precisa de um pouco mais de água? Qual erva daninha você precisa podar? Qual parte do solo precisa de mais cuidado? O seu sucesso como líder não será medido pela qualidade das sementes que você comprou, mas pela beleza e pela força do jardim que você cultivou. Crescer e liderar, esse é o nosso lema. Com fé no coração e a força em cada tema. Você ouviu mais um episódio do podcast sobre sua equipe versus seu jardim, da Universidade Federal Fluminense. Caso deseje enviar alguma mensagem, envie para o nosso WhatsApp DDD 22 99 222 1003, colocando no assunto da mensagem o meu nome. Para mais informações sobre os nossos projetos, acesse fernandagonçalves.com. Pois o sucesso nasce na mente, no agir. Com esforço conjunto você
vai conseguir.